Salve minha galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil com mais um vídeo do Minha Biblioteca. Eu não publiquei na data que eu devo publicar porque eu fiquei um pouco doente, tá? E daí não conseguia gravar, tanto que eu fiquei sem atualizar várias das minhas redes justamente por isso. Porque eu fiquei um pouco doente, aí fiquei acamado e não conseguia gravar, beleza? Então, hoje eu resolvi trazer uma indicação de leitura, um livro que está na minha biblioteca. Constantemente eu gosto de citar esse livro nas minhas aulas, nos textos que eu escrevo, e aqui vai a indicação para os senhores, tá? É o livro do Roberto da Mata, beleza? Pega aqui, ó, Roberto da Mata, e o título do livro é O que faz o Brasil, Brasil, beleza? O que faz o Brasil, Brasil. Vou explicar um pouquinho desse livro aqui. Eu tive contato com essa obra pela primeira vez quando eu estava fazendo o meu mestrado. No meu mestrado eu estudei bastante sociologia, muita antropologia, principalmente antropologia. E foi nessa época em que eu tive contato, primeiramente por causa da minha orientadora de mestrado, a professora Regina Coeli, se pronuncia Celli, na verdade, Machado e Silva, que é uma antropóloga, uma pesquisadora de mão cheia, uma pessoa fantástica. Ela me ensinou muita coisa de antropologia, eu tive um crescimento muito pessoal, né, convivendo com essa professora. E ela passou essa indicação de leitura, o Roberto da Mata. Sabe o que eu acho mais interessante dessa obra? É que o Brasil está aqui, nesse livrinho pequenininho aqui, ó. Mas o brasileiro se nega a aceitar o que está aqui. Esse livro, que é parte um ensaio, parte uma pesquisa aprofundada sobre as características antropológicas do brasileiro, mostra como é que nós chegamos ao patamar a que chegamos em relação àquilo que chamamos de cultura, de família, de moral, de costumes, de comida, certo? E o Roberto da Mata fala sobre isso. Ele vai trazendo alguns exemplos que são muito comuns à nossa vida cotidiana. O mais interessante é que ele mostra quais são as características que fazem o Brasil ter uma unidade dentro de uma multiplicidade de características distintas. Porque o Brasil não é igual de norte a sul. Vocês que assistem aqui ao canal são de diversas regiões e sabem que existem peculiaridades. Entretanto, apesar dessas peculiaridades, existem alguns vieses, alguns caminhos, alguns elos que fazem o Brasil ter uma unicidade. E é isso que ele trabalha dentro dessa obra, O que faz o Brasil, Brasil. Como é uma obra de natureza antropológica, você vai ter uma discussão aqui que é voltada para humanidades. Então ele vai falar, por exemplo, sobre o espaço da casa, o espaço da rua, vai falar sobre o papel social da mulher no Brasil, vai falar sobre a formação cultural, né, ou do patrimônio cultural do Brasil. É muito interessante porque o Roberto da Mata é de uma sagacidade enorme para pensar cenas que são cenas reais e abstrair essas cenas para uma análise antropológica. Aliás, essa é a grande sacada da antropologia, é você conseguir estranhar aquilo que é familiar a você, estranhar aquilo que pareceria tão comum, tão próximo, e a partir disso você conseguir trazer um novo olhar a respeito, um novo olhar sobre, sabe? Nós temos aqui algo muito interessante, né? Olha que legal. Eu vou ler um trechinho aqui da página 47 para vocês. Aqui ele está falando sobre raça, etnia e tudo mais. E ele diz assim: é claro que podemos ter uma democracia racial no Brasil, mas ela, conforme sabemos, terá que estar fundada primeiro numa positividade jurídica que assegure a todos os brasileiros o direito básico de toda igualdade, o direito de ser igual perante a lei. Enquanto isso não for descoberto, ficaremos sempre usando nossa mulataria e nossos mestiços como modo de falar de um processo social marcado pela desigualdade, como se tudo pudesse ser transcrito no plano do biológico e do racial. Na nossa ideologia nacional, temos um mito de 3 raças formadoras. Não se pode negar o mito,
Mas o que se pode indicar é que o mito é precisamente isso, uma forma sutil de esconder uma sociedade que ainda não se sabe hierarquizada e dividida entre múltiplas possibilidades de classificação. Assim, o racismo à brasileira, paradoxalmente, torna a injustiça algo tolerável e a diferença uma questão de tempo e amor. Eis, numa cápsula, o segredo da fábula das três raças. Cara, essa obra é aquela obra que você lê lentamente, analisando, pegando aquele fim de tarde, lê uma página, lê outra. E entenda, você não precisa concordar com o Roberto da Mata. Essa é uma das coisas importantes que eu sempre falo no meu trabalho de curadoria. Quando você lê uma obra, quando você ouve uma música ou assiste uma palestra filosófica, você não precisa considerar que aquilo seja verdade, mas você sim é obrigado a pensar sobre aquela possibilidade, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu, Pablo, acho o terraplanismo algo extremamente absurdo, mas eu preciso ouvir o argumento dos terraplanistas, pensar sobre ele e daí falar, veja, isso aí é um excremento em forma de fala, certo? Então, pense sempre que você não precisa aceitar aquilo que está escrito, mas você precisa refletir sobre aquilo, porque é a soma desses saberes que transformará o seu saber, que fará você uma pessoa talvez mais arrazoada, não mais inteligente, certo? Não mais conhecedora, talvez mais arrazoada, que pense um pouco mais antes de falar, que pense um pouco mais antes de emitir alguma opinião ou um julgamento, algo nesse sentido. Fica o conselho. Essa obra, tá? Eu comprei em um sebo. Deixa eu ver se tem o valor aqui. Eu sempre gosto de falar isso aqui para quem está seguindo, para vocês entenderem como no Brasil o conhecimento não custa tanto. Ele não está escrito aqui, porque eu acho que eu tirei o adesivo. Mas se eu não me engano, eu paguei R$10 nesse livro aqui, tá? Uma obra sensacional. Fica aqui a sugestão, tá joia? O que faz Brasil, Brasil, Roberto da Mata. Um abraço, até o próximo vídeo. Muito mais coisa nessa semana aí. Força, guerreiros!